Queridos, abra sua Bíblia em Juízes capítulo 12. Pastor, que história é essa de chibolete, pastor? Que história é? É chiclete, aquele, né? Aquele chiclete bolete, né? Balabolete, não, chibolete. É o chiclete que é bolete? Não é nada disso. O negócio é sério. Juízes 12. Quem achou, diga achei. Achei. Quem não achou, diga ainda não. Todos acharam, então vamos lá. O conflito de Jefté contra Efraim. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Repita comigo. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Nós lemos certo? Foram convocados ou não foram? Foram convocados para a batalha. Muito bem. Dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Oi? Como assim? Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Olha só. Jefté respondeu: eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas. E embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Olha o que ele disse. Embora eu tenha chamado vocês, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas. E o Senhor me deu vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Por que vocês vieram para cá hoje lutar contra mim? O que vocês estão querendo? Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque estes tinham dito: vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: então diga-me, chibolete. Se ele dissesse cibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar da passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante 6 anos. Então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Somente até aí. Olha que coisa! Diga chibolete! Ninguém dizendo cibolete, né? Diga porta! Talvez tenha alguém aqui que fala porta. Fala Carlos! Aí fala Carlos. Portão. O porco passou por portão e agora está na porta. Né? Então, você está entendendo? Fala mãe, maninha. Fala mãe, maninha. Fala chibolete, cibolete. Deixa eu agora apresentar, por isso que eu brinquei com vocês no início. Deixa eu agora apresentar o cenário desse texto aqui. Nós estamos no livro de Juízes. O livro dos Juízes é um livro logo após
a morte, o livro que conta a história de tudo que aconteceu logo após a morte de quem? Josué. Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés conduziu o povo do Egito até a Terra Prometida. A entrada na Terra Prometida foi liderada por Josué e a conquista dos territórios. Se Josué cometeu 2 erros, eu vou dizer que 2 erros clássicos que Josué cometeu. O primeiro foi que Josué não fez um discípulo. Josué não fez um discípulo. Hoje de manhã a gente estava até conversando com a diaconisa Fatima, mas até concordo com ela que Moisés também não fez discípulo. Na verdade, Josué se tornou discípulo. Josué quis ser discípulo. Josué andava atrás de Moisés. Onde Moisés ia, Josué estava atrás. Josué foi um grande discípulo, mas não conseguiu ser um discipulador. Né? Josué foi um grande discípulo. Josué não se apartava de Moisés em momento algum. Josué não desgrudava dele. Se você quer ser um bom discípulo, não desgrude do seu líder, não desgrude do seu discipulador, corre com ele, fica perto, aprende com ele, faz igual. Faz igual. Ah, mas o meu jeito é diferente. Faz igual. Não se preocupa com isso. Então, Moisés teve Josué, Josué não teve ninguém. E o segundo erro de Josué, esse aí foi muito... Josué não fiscalizou se o povo estava realmente destruindo, aniquilando, dizimando todos os moradores das terras de Canaã. Porque a ordem de Deus foi que matassem todos. E todas as tribos deixaram um pouquinho. Eles mataram, expulsaram e tal, mas deixaram um pouquinho. Então alguns deles se tornaram servos, algumas mulheres, em alguns lugares, eles mataram só os homens, deixaram as mulheres e as crianças. Só que aí, qual é o pensamento das mulheres? Eles mataram os nossos homens. Isso não vai ficar assim. Algumas dessas mulheres se tornaram servas das hebreias. E aí, o que aconteceu com elas sendo servas das hebreias? Elas criavam os filhos das hebreias. Então, elas incutiam na cabeça das crianças o quê? A idolatria, a adoração a falsos deuses. Ela incluía um monte de coisas erradas, coisas que Deus não permitia, elas colocavam na cabeça das crianças, porque elas que faziam todo esse processo. E outras se envolviam, seduziam homens hebreus, e aí acabava tendo mistura, e as coisas estavam complicadas. O que aconteceu depois que Josué morreu? Não teve um líder. Israel não teve um líder. Israel se desmembrou nas tribos e não tinha um rei. Então o que acontecia? O povo começava a se corromper. Passava 1 ano, 2 anos, 5 anos, 6 anos. O povo começava a pender, né? Tinha um pagodinho ali. Coisa, não tem ninguém. Já ia, né, caminhando ali pro pagodinho. Aí tem toma uma aí. Eu tomava 1, 2, 3, 4, 10, 20. Embriagado. E a esposa tinha que buscar o homem lá, todo urinado, todo ruim, Meu Deus do céu, coisa terrível. Você está entendendo? Então a coisa foi começando a ficar difícil. A coisa foi começando a ficar complicada. E o povo de Israel também adorando falsos deuses. Começou a adorar aos deuses, a Baal, a Camões, e adorando outros deuses. E aí o que acontece? Deus quer trazer o povo de volta. Deus levanta um juiz. Quem era o juiz? Era um homem que vinha trazendo os princípios, lembrando dos princípios. Logo assim que Josué morreu, Deus levantou logo um que era do tempo de Josué, foi contemporâneo de Josué, chamava-se Otniel. Otniel já se levantou e trouxe o povo para a linha, mas Otniel morreu também. E aí o povo se perdeu, depois de 10, 20 anos o povo se perdia, aí levantava um juiz, trazia o povo de volta, o povo ficava corretinho mais 5, 8 anos, se perdia de novo, aí Deus levantava outro juiz. Foram 13 juízes que se levantaram em Israel. Alguns com maior relevância, que tinham um status não de juiz apenas, mas de líderes mesmo. Esses são Sansão, Débora, Jefté. Não, o Otniel era pequeno. Sansão, Jefté, Gideão e Débora. Então esses foram os de maior preeminência, de liderança. Os demais
agiram como juízes mesmo, eram legisladores, faziam cumprir as leis de Deus. Então, esse era o cenário. Esse é o cenário que a gente encontra. Quando o povo de Israel estava para tomar posse da terra prometida, quando o povo de Israel estava para tomar posse da terra prometida, o que aconteceu? Uma tribo ficou do lado de cá do Rio Jordão. As outras tribos atravessaram o Rio Jordão. Uma tribo ficou. Que tribo foi essa que ficou do lado de cá do Jordão? A tribo de Efraim. Olha aí. A tribo desse problema. Então a tribo de Efraim foi a que ficou do lado, vamos dizer, do lado de cá do Jordão. Antes da travessia. Só que a ordem de Moisés foi, a ordem de Josué foi, vocês vão assumir a terra aqui, essa parte da terra é de vocês, mas vocês terão que ir até o outro lado do rio e terão que ajudar o povo a tomar posse. Não é porque vocês já pegaram a terra de vocês que acabou o compromisso, não. Eles lá do outro lado vão ter muitas batalhas, eles vão precisar de vocês. Então os efraimitas já tinham terra, só que as mulheres tiveram que deixar os seus maridos irem para lutar pelos outros. Eles fizeram isso no tempo de Josué, perdão. Mas depois isso foi ficando para trás. Então o que aconteceu? A gente encontra agora o cenário. Jefté tendo um duelo com os amonitas e chamando os efraimitas para estar com ele. Chamando os efraimitas para vir para a batalha. Os efraimitas simplesmente deram uma de João sem braço. Vem ajudar a gente para lutar. Eles não responderam. Eles ficaram quietos. Jefté falou, bom, não tem jeito, nós vamos ter que ir para a batalha sozinho. Foi para a batalha sozinho. A gente lembra de Jefté da história, né? De que ele vai para a batalha e ele sabe que ele está sozinho. Ele então faz um voto a Deus e ele não vigia no voto. Ele fala, a primeira coisa que me saiu do encontro, se eu voltar vitorioso, eu vou oferecer em holocausto. Ele pensou que quem ia vir era a cachorrinha, né? O cachorrinho, pensou que ia vir uma ovelhinha, pensou que ia vir... E não, quem veio foi a filha dele. A filha dele, meu pai, saiu correndo. E ele teve vitória na batalha e ele prometeu a Deus que saísse ao encontro, ele ofereceria em holocausto. Mas isso aí é uma outra história. Eu quero pegar essa segunda parte aqui que foi interessante. Então ele foi lá chamar os efraimitas não vieram. Ele foi para a batalha sozinho assim, ele e os gileaditas. Foram para a batalha, venceram. Uma batalha feroz, eles conseguiram vencer. Depois que eles venceram, os efraimitas vieram e falaram assim, olha que cara de pau. Vocês não me chamaram para a batalha. Vocês pelejaram sozinhos, agora a gente vai lutar contra vocês. A gente vai destruir vocês agora, porque vocês não chamaram a gente para a guerra. Isso está me cheirando a cambalacho. Porque se não tivesse, irmãos, se não tivesse chamado eles para a batalha, e daí? Então alguém não te chama para ir brigar junto com ele, você depois vai querer bater nele? Por que tu não me chamou para brigar junto? Para brigar contigo, contra o inimigo junto contigo. Agora eu vou te bater porque você foi brigar sozinho. Não faz sentido. Mas eles fizeram isso. Eles queriam pegar, chutar cachorro morto. Eles queriam pegar Jefté ferido, os gileaditas feridos, acabar de destruir eles e falar que foram os amonitas que destruíram e tomar tudo que era deles. Era essa a intenção. Só que isso não aconteceu. Jefté lutou e venceu. E eles fugiram. Na batalha, eles fugiram. E quando eles fugiram, eles tinham que ir para onde? Para o outro lado do rio. Eles atravessaram o rio para lutar com Jefté do lado de cá, né? Jefté venceu eles. O que eles tinham que fazer? Voltar para a terra deles. Eles tinham que voltar para a terra deles. Só que para eles voltarem para a terra, eles tinham que atravessar o rio. Jefté foi inteligente. Jefté falou, olha, eles vão ter que passar por aqui. Vamos montar barreiras aqui. E todos que vierem para atravessar o rio, a gente aborda. Quando vir alguém para atravessar o rio, você é efraimita, né? Não, sou efraimita não. Sou não.
Você não é efraimita? Não. Então fala Chibolete. Irmão, você sabe o que é sotaque, não sabe? Pois é, os efraimitas tinham sotaque. Eles viveram muito tempo do outro lado do rio. Eles não viviam junto com as outras tribos de Israel. A tribo de Efraim ficou afastada, ficou antes do Rio Jordão. Depois do Rio Jordão, todas as outras tribos. O que aconteceu? Eles perderam o sotaque e acabaram adquirindo um outro sotaque. Mas até porque eles já tinham mesmo um sotaque, eles já eram diferenciados. Quem eram os efraimitas? Antes da saída do Egito, quem eram os efraimitas? Quem foi Efraim? Vamos lá, vocês são bons de Bíblia. Hã? Não, quem faz de manhã não pode falar, não. Os efraimitas eram filhos de José. Efraim foi o filho mais novo, né? Ele teve um filho, Manassés e Efraim. Eram filhos de José. José era quem? Governador do Egito. Então, quando a família dele veio para o Egito, os irmãos dele foram morar nas terras do Egito. Mas ele e a família moravam no palácio. Os filhos dele moraram no palácio. Os filhos dos filhos dele moraram no palácio. Até que veio alguém que não conhecia José. E aí ele falou assim, por que esses hebreus estão tudo aqui dentro? Não, eles vão ser nossos escravos. E aí eles mudaram de convidados, passaram a ser escravos. Mas eram escravos diferenciados. Eles não eram escravos da lavoura, não eram escravos que carregavam pedra para botar na pirâmide. Na pirâmide? Na pirâmide, nem para construir a esfinge, não. Eles eram outro tipo de escravos. Eles eram escravos que trabalhavam na cozinha. Eles eram escravos que trabalhavam cuidando das roupas. Eles eram escravos que ficavam abanando o faraó. Era o ventilador, o ar-condicionado de faraó. Eram os hebreus, eram os efraimitas, né? Eles eram aqueles que trabalhavam com pedras, faziam pedras preciosas, faziam os colares egípcios, né? Aqueles colares. Então eles eram os responsáveis. Então todo o trabalho, vamos dizer assim, trabalho técnico, trabalho especial, eram eles que faziam. Mas para quem já trabalhou em fábrica, sabe o que é aquele peão que trabalha na linha de produção e o outro peão que trabalha no escritório. O escritório está sempre o quê? Arrumadinho. Às vezes até bota gravata. Mas é boi! Vai pagar conta no banco. Vai servir cafezinho. Mas ele acha que ele é melhor do que o peão. Às vezes o peão tem até mais dinheiro do que ele. Porque às vezes o peão lá ganha mais, né, da produção, ele ganha por produção. E ele ganha um salário sequinho. Então era a mesma coisa. Os efraimitas eram da tribo eram moradores do palácio. E eram eles que ficavam lá, Moisés, eles podiam voltar para o Egito. Porque eles tinham o conforto do palácio. Eles não passavam, vamos dizer assim, o perrengue que os outros passavam na terra de Gósen. Eles viviam, eles eram hebreus, eram escravos, mas viviam no palácio. Então eles tinham mais contato com os egípcios. Era uma coisa mais próxima. Então esses aí já vinham dando problema. E agora eles vêm e, se achando melhores, eles não foram para a batalha, esperaram o Jefté ir e depois eles foram para cobrar. Cobrar o quê? Cobrar os despojos. Cobrar a bênção. Irmãos, pastor, o que tem isso a ver com a nossa vida? Muito a ver. Sabe por quê? Porque está cheio de efraimita nos nossos tempos de hoje. Efraimita, da tribo de Israel, Tem crente que é crente, mas está do outro lado da margem. Está afastado. Já perdeu o sotaque de crente, está com um sotaque diferente. Ele fala meio estranho. A fala dele é estranha. Já viu quando a pessoa abre a boca para falar e você fala assim, pô, fulano parece cristão, só falta Jesus na vida dele. Mas aí tu vê um cristão e fala assim, meu Deus, esse menino é cristão mesmo? Todo cheio de, meu irmão,
eu quero, não quero, mas eu quero. Ele fala que é crente. O sotaque já foi. Aí ele fala assim, Chibolete. Aí ele fala, Cibolete. Chibolete. Cibolete. Não sai, irmão, não sai. Não sai. Eu não estou falando da forma de falar, não. Estou falando de postura. Não só postura, mas eu acho que hoje o que mais grita no nosso meio é a identidade de cristão no modo de pensar. Tem gente perdendo o sotaque cristão no modo de pensar. E algumas características a gente precisa observar. O que você... Homossexualismo, chibolete ou cibolete? Aborto, chibolete ou cibolete? Divórcio, chibolete ou cibolete? Postura da mulher, chibolete ou cibolete? Sexo antes do casamento, chibolete ou cibolete? Você está entendendo? É ali que identifica. Só que tem gente que está tanto tempo distante. Agora, então, nós estamos pregando a série sobre a igreja pós-pandemia. E estamos falando exatamente sobre isso. Depois da pandemia, tem crente que está tanto tempo assistindo Netflix, está sendo mais doutrinado pela Netflix do que pelo seu pastor. Tem gente que não assistiu uma live. Uma! Não assistiu. Não entrou para ouvir uma vez o seu pastor. Mais de 100 dias. E não parou um dia na frente do computador, do celular, botou na televisão para assistir uma live. Mas todo dia assistindo a série Netflix. Todo dia vendo beijo gay. Todo dia fumando maconha lá, a droga rolando solto. Todo dia sendo massacrado. E ele já está assim... Cada um faz o que quer, né? De repente até quem sabe um dia eu... Sei lá, ué. Cada um tem o seu direito. Fala chibolete. Cibolete. Você sabe o que significa a palavra, o significado da expressão chibolete? Rio torrencial, rio vivo, águas correntes, rio cheio, chibolete. É vida, né? Agora você sabe o que significa cibolete? Se ele em vez de falar chibolete, ele falava cibolete, o que ia acontecer com ele? Meu irmão, entenda uma coisa. Ah, pastor, a diferença é uma diferença sonora. Isso vai determinar a vida ou morte. O modo de pensar, pastor, meu corpo, minhas regras. O corpo que está aqui é meu, calma aí, mas o neném que está aí não é você, pô. Não é você. Mas meu corpo, minhas regras, eu aborto mesmo, eu não quero nem saber. É cibolete, é morte. Pastor, mas eu já fiz isso no passado. Não. Põe a tua boca no pó, peça perdão ao Senhor, talvez assim haja esperança. Deus vai lhe perdoar. Agora eu estou falando para quem agora tem o conhecimento da verdade. Não volte atrás. Não cometa os mesmos erros. Olha a tua postura. Olha a postura do cristão. Olha o pensamento de um cristão. Os camaradas estavam tanto tempo distantes, estavam tão longe, mas queriam ir lá para quê? Para pegar a bênção. Depois falaram assim, a guerra já acabou. Vou lá pegar a bênção. A guerra já acabou. O culto já acabou. O que tem agora? Tem um lanche. Vou lá para o lanche. Os irmãos já fizeram as visitas. Olha, teve demônio que manifestou, o negócio foi brabo, mas os irmãos venceram. Glória a Deus, as pessoas estão... agora eu vou para tirar foto.
com os visitantes que foram da visita. Na hora da foto, eu tô lá. Ainda bota na legenda, ainda bota assim, olha quantos nós ganhamos. Mas não foi pra batalha. Não estou falando quem não pode. Estou falando quem não quer. Quem dá uma de João sem braço. Pastor, estamos precisando de ajuda aí, irmão. Cibolé. Dá uma de João sem braço. Depois fala assim, mas pastor, nem me chamou, pastor. A pastora não se rende. Eu não ouvi. Eu não ouvi. Falou comigo? Não, o senhor falou comigo? O senhor falou comigo? Não falei contigo, falei comigo. Não, o senhor não falou comigo, então. Você está entendendo? E depois, me dá a benção, a tua benção. Não é, tem benção para você não? Por quê? A benção é minha, né? Que é isso? Você que foi pregar lá, orar lá no altar da atitude, não tinha que ser eu. Que isso? Irmão, quem roeu o osso o tempo todo? Quem está lá na batalha o tempo todo? Aí na hora da... Não, calma aí. Oração na atitude tem que ser eu, né? Aí. Cibolete. Irmão, Cibolete vai para a vala. Você está entendendo? Eles tinham um problema, eles tinham uma dificuldade na linguagem, eles não conseguiam falar, não conseguiam. E foi assim que o exército identificou. Assim, vamos ver se ele... Você é efremita? Não sou não. Lembra até? Parece até Pedro, né? Calma aí, então aqueles que andavam com aquele Jesus ali. Ele falou, eu não sou não. E tá amarrado, tá repreendido. Tua fala te condena. Aí ele falou, quê? Ih, rapaz, eu uso evangeliquez. Tá amarrado, tá repreendido. Sangue de fogo, saraivada. Igual a gente passa assim. A gente passa assim. Oficina só vitória. E eu acho que o dono é crente. Não sei o que, salgado abençoado. É o que eu como. Aí, viu? As pessoas, né? É o evangeliquez. Aí tu, Pedro tinha o sotaque todinho de cristão e ele não queria ter. Mas ele tinha. Ele tinha. Porque quem tem sotaque não percebe que tem. Quem tem sotaque não percebe que tem. Né? Dizem que o carioca tem sotaque, mas para nós não é sotaque. Para nós é o jeito certo de falar. Eu vou falar tomate, é tomate. Tomate. Aí tu, né, bota lá o gaúcho e vai, tomate. Tomate, o que é tomate? Eu nem sei, parece que até é outra língua, tomate. Tomate. E a gente não percebe que a gente está falando. Fica puxando F. Como o paulistano não percebe que ele está falando porta. Porco. Vermelho. Ele não consegue. Mas não consegue. A gente fala assim, como é que ele consegue falar? Vermelho. É mais vermelho. Ele não consegue. Aí a gente ri, porque o camarada não conseguia falar chibolete, só cibolete. Como que ele não consegue falar isso? Irmãos, é sotaque. Não tem jeito. Você está entendendo? Sim. Cristão não consegue falar palavrão. Quer dizer, na hora da ira, na hora da raiva, né? Saiu, perdão e tal. Mas não consegue ficar falando assim, normalmente. Filho de Beliel. Cavalo na carroça do faraó. Mulher perversa e rebelde. Você é filho de uma mulher perversa e rebelde? Isso é xingamento de crente. Isso é real. Vai tomar no tanque de Betesda. Isso é xingamento de crente. Sabe?
fazer força. Você está entendendo? Para falar palavrão, porque não sai. Não sai. Ou às vezes sai, mas aí tem que pedir a Deus para fazer um tratamento. Né? Porque Isaías era profeta. Isaías era a boca de Deus. E ele falou assim: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Como assim, profeta, boca de Deus? Tu és um homem de lábios impuros. Ah, eu falo palavrão pra caramba. Porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Mas é a convivência. Começa a andar muito junto. Você começa a andar com quem quebra a costela, você vai quebrar a costela também. Costela quebrada, né? Costela quebrada. Você começa. Mas irmãos, é natural. Você anda com quem anda todo retinho, todo empinadinho. Daqui a pouco você também está andando todo empinadinho, todo retinho. Vai sentar durinho, vai ficar. Porque você é a média da maioria das pessoas que estão à sua volta. Se começar a andar com gente inteligente, você vai começar a ser inteligente. Você vai começar a usar palavras que não fazem parte do seu vocabulário. Fala comigo. Você está entendendo? Você vai começar a falar palavras assim, entendeu? Vai começar a falar estrogonofe. Vai começar a falar... Você entendeu? Aí o pessoal, caramba, ele falou estrogonofe. Porque senão você vai continuar falando salsicha. Fala salsicha. Salsicha. E não sai. Então, você está entendendo? Está entendendo? Com quem você anda é o que vai determinar o que você é. É a maioria, é a média. Você começa a andar com um pentecostal, irmão, daqui a pouco tá falando assim, fala com varão. Terra. Mistério, hein? Você vai falar naturalmente. Flui. Né? E flui. É evangeliquez também. É o evangeliquez do pessoal neopentecostal. Tá sentindo fluir? Quero mergulhar, quero ser cheio. Quero mais de Deus. Esse tudo é evangeliquez. Isso tudo é evangeliquez. Você não fala isso. A pessoa chega na igreja e não chega falando isso. Mas ela começa a ouvir os irmãos falando. Aí ela fala assim, fui cheia de Deus hoje. Aí ela escuta o outro e fala, tomado pelo Espírito. Aí ela começa, entendeu? Por quê? Porque ela está naquele ambiente ali. Ela não vai mais falar as coisas que ela falava. E ela vai começar a mudar. Então está cheio de efraimita por aí. Pessoal que está distante, está do outro lado do rio. Diz que é crente, mas está do outro lado do rio. Está distante, já perdeu, a fala já é diferente. Sabe o que vai acontecer? Vai gerar morte. Só aparece na igreja para buscar a bênção. Só aparece na igreja para... Não, cara, quando tiver um pastor de fora. Pastor Antônio é batalha, peleja para ficar acordado durante a pregação dele. Fica assim, ó. Agora é pastor de fora, aí... Pô, sento e... é um pastor novo. Agora o pastor... Pelo amor de Deus. Agora até que ele está trazendo aí uma mensagem assim... Mais ou menos, mas... Erra. Fala, Deus! Você está entendendo? Queridos, 42 mil efraimitas morreram. 42 mil homens morreram porque não conseguiram falar uma palavra correta. Meu Deus do céu! Foram identificados pela sua fala. A Bíblia diz que em Antioquia a igreja foi chamada os discípulos foram chamados pela primeira vez de igreja, de cristãos, perdão. Os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos em Antioquia. E ele falava assim, pequenos cristos, ou imitadores de Cristo, vocês são cristinhos, pequenos cristos, cristozinhos. Vocês são iguais àquele que morreu na cruz. Olha que coisa gloriosa. Vocês são iguaizinhos àquele que morreu na cruz. Falaram que ele era assim, como vocês. Vocês têm o jeito dele, vocês têm a fala dele. E olha que Paulo não andou com Jesus. Paulo não andou com Jesus. Paulo não era para se parecer com Jesus. Mas Paulo andou com Barnabé, filho da consolação. O pai dos discipuladores, Barnabé. Aquele homem ali era, entendeu?
Barnabé tem nome de assim, um cara de tiozão que é maneiro, né? Barnabé, aquele tio maneiro que acolhe com carinho e amor, né? Tio Barnabé. Sempre do pica-pau amarelo. Tem nome de tio, Barnabé. Então é Barnabé, filho da consolação, ou aquele que consola, amigo consolador, amigo protetor, aquele que cuida. Então Barnabé cuidou de Paulo. Ninguém queria mais saber de Paulo. Os apóstolos se reuniram e falaram assim: Paulo, tem um lugar bom para você pregar. Aí ele, aonde? Tarso. Vai para Tarso, fica lá. Mas é minha terra natal, então vai lá, aproveita e fica na sua casa. É ótimo lugar para você pregar. Por quê? Porque Paulo tinha acabado de se converter, já estava discutindo teologia com os apóstolos. Não, porque não sei o que. Aí os apóstolos olharam assim, chegou agora. Aí vem e Paulo cheio de falácia, né? Paulo falava. Aí Paulo dando os argumentos dele e tal, e os apóstolos se reuniram e falaram assim: vamos mandar ele. Olha só, Paulo, a gente decidiu. Sentimos agora aqui, ó. Vê agora. Tem um mistério contigo lá em Tarso. Mandaram Paulo para Tarso. E ficou lá largado, esquecido. 2 anos. 2 anos. E tem gente que fica mal porque, né? Às vezes os pastores pedem, fazem uma mexida. Não, você vai para a igreja tal, você vem para cá, você vai para lá. Aí eu estava lá, eu estava bem. Não, irmão, você vai ficar triste não. Essa aí é normal. Paulo foi mandado para casa, falou assim: fica em casa. Daqui a pouco a gente chama, 2 anos. 2 anos em casa. Aí Barnabé foi mandado para Antioquia. Aí Barnabé falou assim: o quê? Eu lembrei de Paulo. Eu vou lá. Barnabé viajou até Tarso. Chegou lá e falou assim: Paulo, tem uma missão para você. Deus precisa de você em Antioquia. Tem algo esperando por você lá. Aí ele falou: mas eu fui mandado para cá. Ele falou: mas agora Deus está te mandando para lá. Vem comigo. E aí a primeira viagem missionária de Paulo não era viagem de Paulo, era viagem de Barnabé. Barnabé levou Paulo para Antioquia, e Paulo aí sim se tornou o Paulo, o apóstolo, o cara. Tem gente querendo atravessar. Deixa eu voltar. Chibolete, fala aí, chibolete. Tem gente que está até chiando mais para não ter dúvida. Já vai que não escutou direito, né? Ó, chibolete! Deus quer tratar contigo. Deus quer que você seja um crente chibolete. Amém. Um crente que flui águas em abundância. O seu interior fluirão rios de água viva. E não cibolete. Cibolete traz morte. Cibolete depõe contra você. Cibolete te destrói. Tem gente que não está conseguindo ter a mente cristã, a mente de Cristo. Porque está tão contaminado, já está doutrinado por Netflix. Antes eram as novelas, a gente tinha que lutar contra as novelas. Agora a gente está tendo que lutar contra a Netflix. Irmãos, e a Netflix está trazendo, sabe o quê? A podridão da Europa para dentro do Brasil. Podridão a banda mais podre da Europa está vindo para dentro das nossas casas. Por que a Europa hoje é o lugar onde mais tem mausoléu? São igrejas, mausoléus. Igrejas enormes, catedrais que só são visitadas por turista. Ah, pastor, na igreja católica. Não estou falando de católica, não, estou falando de igreja evangélica. Grandes igrejas, os turistas vão lá e tiram foto. Só serve para isso. E as igrejas, como é que sobrevive, pastor? O turista paga para tirar foto na igreja. É isso que as igrejas estão virando museu na Europa. Por quê? Por causa dessa podridão que se instaurou.
lá dentro. E agora estão trazendo isso para dentro do Brasil. Fechou as igrejas e colocou a Netflix, e a Netflix doutrinando. Não tem um filme, não existe um filme, uma série da Netflix que não tenha um beijo gay, que não tenha drogas, mensagens tortas. Não tem nenhum. Se alguém souber de um, fala, eu estou querendo assistir. Deixar os Estados Unidos de lado, como se tivesse alguma coisa boa lá também. Não tem. Mas, estou trazendo a Europa. Europa, irmãos, está mergulhada. A Europa está longe de Deus. O país mais muçulmano da Europa hoje é a França. Sabe o que está acontecendo na França? Eles estão... o islamismo já entrou no governo da França. O islamismo já está dentro do governo da França. E o islamismo, as prefeituras, o governo, está entrando nas igrejas e condenando as igrejas e demolindo. Eles falam, o laudo não está valendo, esse laudo está ultrapassado, isso aqui está correndo risco de cair, vai lá e tem que demolir. Esvazia a igreja e joga abaixo. Eles estão fechando e acabou. E vai discutir com quem? Não está conseguindo discutir com ninguém. Isso é o que está acontecendo na França. As igrejas evangélicas estão fechando na França. Portugal já era chamado cemitério de pastores. E agora a França também. E o último resquício que nós estamos crendo que Deus vai levantar na Europa, por incrível que pareça, acreditem se quiser, é a Alemanha. País de Adolf Hitler. É o país que ainda mantém a tradição da fé cristã. Está levando os outros países, os outros países chamados países nórdicos, para essa essência também. A Suíça, a Suécia, ainda se mantém. O islamismo não entrou. Porque, irmãos, se o islamismo entrar em países pequenos, como Mônaco, vai acabar com esses países. Vai destruir. Que Deus possa nos guardar. Que Deus possa nos fortalecer. Que nós possamos ser cheios de vida. Aleluia. Porque o projeto de Deus é nos trazer vida. Glória a Deus. O projeto de Deus para nós é chibolete. Chibolete. Bendito seja o nome do Senhor. Você crê nisso, irmão? Você crê que Deus tem vida para você? Glória a Deus. Aleluia. Jefté lutou e venceu. Depois apareceu alguém para tentar roubar a bênção dele. Não deixa ninguém roubar a tua bênção, não. Não deixa ninguém vir para tomar a tua vitória, não. A tua vitória é tua. A tua conquista é tua. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus.